Aqui falando do Sérgio Prado e estamos começando nosso Compartilhando Jesus, impressão da lição dessa semana, lição 5, a conversão de Paulo. O que você achou da lição? Deixei para vocês 2 capítulos ali do livro de Atos dos Apóstolos de Ellen White para que pudéssemos ler, que foi dois capítulos e que praticamente a lição estava embasada nesses 2 capítulos, que foram os capítulos 12 e 13. O capítulo 12 tem o título de Perseguidor a Discípulo, e o capítulo 13, Dias de Preparo. Essa semana falamos aí sobre o apóstolo Paulo. Conto com alguns dados e informações de um canal muito bom. Não seria um canal, seria uma página, né, do Facebook chamada Infolição, a qual eu já estou seguindo ali e recebo todo dia. Eles montam quadros, slides, panoramas da lição diariamente. Então é bem interessante os dados que eles trazem para a gente entender certos pontos que ficam às vezes complicados, ou às vezes a pessoa não entende, ou busca mais um pouquinho de informação, entender aquilo que ele está lendo. Então, muito interessante essa página do Face, Infolição. Eu vou deixar a descrição aqui no canal para você olhar ali, para você se botar, dar um seguir ali, compartilhar, porque realmente são informações muito interessantes, né? Já mandando um abraço para a classe número 1 da Igreja de Vista Alegre, a qual eu faço parte. Tava ótimo o nosso encontro esta classe lá, né? Muito bom. Pena que tive que, né, voar lá para outro lugar, mas estava muito legal a gente poder ali conversar, recordar, dar risada. Fantástico, pessoal. Então, conversão de Paulo. Vamos lá. Impressão da lição. A lição nos diz que a conversão de Paulo foi um dos acontecimentos mais extraordinários da história da Igreja Apostólica. A importância dele, no entanto, vai muito além da sua própria conversão. Paulo tinha sido o incorrigível adversário dos cristãos primitivos. Ele era o opressor. Lembrando que eles tinham uma visão de Jesus, que era o Jesus soberano, Jesus, essa visão que os apóstolos antes do Pentecostes tinham, ainda tinham aquela ideia do Jesus líder temporal, que ia arrasar com os romanos e retomar um reino temporal, né? E era essa a visão que eles tinham. Então era inadmissível que os apóstolos viessem com essa história de Cristo ressuscitado e morto, crucificado. Era aquilo, eles entendiam aquilo como Cristo sendo um impostor, porque não era esse o Cristo que eles esperavam, e foi esse Cristo mesmo que Estevão, né, pregou para eles. Mas era muito difícil, eles estavam muito presos às tradições e a uma visão de Messias que eles tinham. E Paulo estava nesse contexto, mas lembrando, tinha sinceridade, era uma pessoa que buscava estar fazendo a vontade de Deus e achava que isso, essa pregação de Estevão, essa pregação dos cristãos era uma ameaça nociva ao que realmente seria a verdade que eles pregavam, né? E tem uma diferença do Paulo perseguidor para o Paulo seguidor. Eu quero ler para você, muito interessante. Isso aqui eu estou tirando do Infolição, né? Mas a lição traz isso também para nós, não se preocupa. O perseguidor, quem era Paulo perseguidor? Membro do Sinédrio e discípulo do mestre farisaico mais influente da época, né? Ele era um enviado. Tem a palavra aqui que para enviado vinha, né? Vamos ver qual era o termo. Era um termo do hebraico, shalar, enviar, ou shaliar, né? Shaliar. Você vai ver isso aqui na lição aqui, se você der uma olhadinha, que era um enviado. Então ele estava ali, agora tomando ali, bem dizer, um posto quando pediu as cartas para Damasco, de ser um enviado do Sinédrio para cumprir a missão de exterminar aquelas pessoas que estavam plantando heresias sobre o Messias, né? Então, ele via Cristo como impostor e cristãos como hereges. Acabei de falar isso aí, né? Alimentava a expectativa do Messias soberano, né? E não o de um crucificado. Por isso que dava os choques, né? Foi a Damasco para perseguir os cristãos com a autoridade do Sinédrio, Shaliah, né? Seguidor. E agora, foi agora como a visão de Paulo? Vimos agora o antes. Vamos ver o depois da conversão, da estrada de Damasco. Discípulo do mestre que ensinava como tendo autoridade. Ele era agora um Shaliah, sim, mas era apóstolo de Jesus. Via Cristo como Salvador, não mais como impostor. E as pessoas como cristãos em potencial. A cruz de Cristo era o motivo de sua glória. Foi ao mundo de sua época pregar o evangelho com autoridade de Jesus. Paulo, na estrada de Damasco, teve a sua, digamos assim, conversão, o seu encontro com Cristo, naquela visão. O que aconteceu? Quando Cristo realmente disse: Paulo, você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo?
você está fazendo a coisa errada. E Paulo caiu em si e podemos dizer que aconteceu muitas coisas. O livro, né, aqui que eu mencionei para vocês, conta da agonia de Paulo, de vindo tudo aquilo na cabeça, das verdades chegando à sua mente, ao seu coração, e quantos erros ele cometeu pensando estar certo, e Cristo naquele encontro mostrou que ele estava totalmente errado. Foram dias complicados para Paulo, no momento que ele caiu na real, para ele obter o perdão. Não era difícil obter o perdão de Jesus, mas eu imagino na situação dele a agonia de ter feito tantas coisas erradas, de ter presenciado a morte de Estevão, de ter arrastado pessoas para a prisão, até mesmo para a morte. Imagina a situação, né? E pensando estar certo e defendendo uma coisa durante uma vida inteira, e agora nesse momento aquilo tudo caiu por terra. Foi um momento muito complicado para que Paulo, no momento Saulo, ainda pudesse absorver, mas a graça de Deus o alcançou e ele conseguiu entender que agora a sua missão era outra, que vivia em tempos de ignorância, mas agora a luz do evangelho verdadeiro chegou até ele, a compreensão exata daquilo que Cristo havia pregado, assim como os apóstolos agora também atingiu essa compreensão e estava se preparando. Tanto que uma das pessoas que o ajudou foi Ananias. A visita de Ananias apenas confirmou a comissão que Paulo recebera do próprio Cristo. Saulo recuperou a visão e em seguida se entregou à missão de testemunhar. Foi-lhe concedida não somente a restauração física, mas olhos espirituais. Não via mais segundo a carne. Obteve discernimento que vem muito além. Ele se preparou muito. Depois de todo esse episódio, depois até de ter começado a pregar em Damasco, Paulo teve um tempo fora, no deserto, na Arábia, se preparando e tendo uma íntima comunhão com Cristo, que é a chave do sucesso de todos aqueles que desejam ser, né, seguidores, todos aqueles que desejam uma vida espiritual melhor, se preparar melhor. A primeira coisa, além dos estudos, dos livros, de tudo que a gente tem disponível de ler, é a prática da comunhão com Cristo, é a experiência real que faz você, né, tudo que você prega, tudo que você fala, testemunho, é só um reflexo daquilo que Cristo faz em mim, do que Cristo faz em você. E Paulo buscou isso, né? E obteve muitas, né, vitórias para Cristo, através da pregação, né? Através de mostrando a todos o Jesus, arrependimento, perdão dos pecados e o reino vindouro de Deus. Paulo fez uma pergunta: o que farei, Senhor? E Cristo disse exatamente o que ele tinha que fazer. Essa pergunta expressou duas coisas. Expressou a contrição pelas suas ações hostis aos discípulos de Jesus. Ou seja, meu pai, o que eu fiz? Meu pai, o que farei? Eu estava cego. Mostra a disposição incondicional de ser guiado por Jesus. Meu Deus, agora me diz o que fazer, Jesus. Tudo bem, não vou mais lhe perseguir, agora eu preciso fazer o que é certo. E a lição fala que Deus deu perdão a Paulo e o comissionou. O que passou, passou. Vá pregar a minha palavra. Arrependeu-se, batiza, recebe o dom do Espírito Santo. E aqui diz que ele recebeu olhos espirituais e um ótimo discernimento. Ou seja, Paulo estava pronto para iniciar a sua missão. E o que aconteceu? Ele iniciou seu ministério e tem muitas coisas interessantes que Paulo fez no seu início de ministério. Olha só. Compartilhou a sua nova fé. Logo após o seu batismo. Em Damasco, o alvoroço se tornara garantido, porque era o Saulo de Tarso, que estava agora fazendo uma coisa totalmente diferente. Eles estavam, e muitos ainda desconfiavam, achavam que aquilo era uma mega armadilha do Sinédrio para acabar com eles de uma vez. Porque se ele chegasse ali, talvez todos saíssem correndo, mas imagina, ele chega ali mansinho, pregando, falando igual aqueles que seguiam Jesus, e eles ainda estavam, e realmente pregava com autoridade, pregava com convicção, mas ainda havia muita restrição, porque achavam que isso poderia ser uma grande jogada para arrebanhar o maior número de cristãos possíveis e encerrá-los nas prisões. Jesus Cristo é o Senhor, era a sua pregação, mas aquele pregador enfrentou oposição, resistência dos cristãos por um momento, e depois oposição daqueles que um dia ele esteve do lado daquelas pessoas, né? Porque ele agora está pregando totalmente diferente daquilo que ele pregava antes. Em cada sinagoga foi surpresa, e a surpresa foi geral, por verem convertido o seu bravo general. Devido àquela agitação, Paulo fez uma retirada para estudo e meditação e partiu para
Arábia. E aí o que aconteceu depois? De volta para Damasco, pregou ousadamente o Cristo ressurreto a toda aquela gente. O apóstolo foi perseguido e até mesmo jurado de morte, né? E teve que escapar, ir embora. Finalmente ele foi a Jerusalém para espanto e admiração dos perseguidores, que viam um traidor dos que perseguidos ganharam um irmão. Eles, né? Poxa vida, era nosso amigo, agora virou um traidor, um traíra. Poxa, né? O que ele está fazendo no meio desses cristãos? Saulo já não existia. Tinha outro coração, dera lugar a Paulo, que logo saberia o que é aprovação. E isso ele experimentou quando retornou a Jerusalém. O antigo perseguidor estava de volta na qualidade de apóstolo e tinha desafios a enfrentar. Veja bem a visão, tem duas visões, a visão que o Sinédrio agora tinha de Paulo, né, e a visão que os apóstolos tinham de Paulo. Para o Sinédrio, ele era um traidor, seus antigos companheiros se tornaram inimigos, desejava compartilhar a sua nova fé. Tristeza pela obstinação deles, né? Era muito estranho. Estranho para eles, né? Como isso aconteceu, como é que de uma hora para outra, né? Porque a lição fala uma coisa bem interessante, que Jesus, na sua sabedoria, ele poderia ter exterminado Paulo. Ah, esse aqui é o maior perseguidor, então tá, morre, deu, acabou. Levantariam-se outros, mas Cristo quis aproveitar aquilo que Paulo poderia ser. Então, em vez de tirar o maior aliado do Sinédrio, ele pegou esse aliado e usou todos os seus talentos, o seu conhecimento, e o direcionou para a causa correta, e usou até mesmo para tentar convencer os seus antigos amigos a tomarem um novo rumo, né, a se arrependerem e aceitarem a Jesus como seu Salvador. Veja a sabedoria de Deus. Poderia ter exterminado, mas usou ele. Usou ele para uma causa maior. Para os apóstolos ainda tinha uma restrição, os apóstolos ainda estavam com o pé atrás, por quê? Porque achavam que ele era um impostor. Seus antigos inimigos e vítimas não criam na sua conversão. É como eu disse, é como se uma pessoa perigosa que fez um grande mal para uma certa comunidade agora entrasse, né, totalmente disposto a fazer somente o bem. Pensa isso nos dias de hoje. A gente recrimina às vezes os antigos apóstolos, mas pensa se fosse você, como é que seria a situação, né? Porque eles demoraram para entender o que a graça pode fazer com uma pessoa e o que a graça pode transformar a pessoa, né? Desejava ser aceito como irmão. Paulo desejava isso e trazia tristeza pelo que havia feito a Estevão. Paulo ainda estava se recuperando de tudo aquilo que ele tinha causado de mal, ainda queria se redimir. Uma redenção que somente Cristo poderia dar a ele. Isso é que ele tinha que entender, e com certeza entendeu ao longo da sua jornada, né? Então esse retorno a Jerusalém foi muito importante, porque agora ele estava na posição de apóstolo, pregando em nome de Jesus Cristo. Então, gente, essa foi as coisas que a lição nos deixou, né, bem claras sobre o ministério de Paulo. Ele era uma pessoa convicta daquilo que fazia, certo? Teve um encontro com Jesus que mostrou para ele a direção certa do que ele deveria fazer, que ele estava num caminho, tinha zelo e sinceridade, mas estava trabalhando para a causa errada, e Deus o colocou no rumo certo, e ele agora, de perseguidor, se tornou um discípulo e mudou para sempre a história da igreja cristã através do seu testemunho, através daquilo que ele, do ministério que ele realizou, né, enquanto esteve aqui nessa terra. Então, gente, esse foi o resumo da lição aí da conversão de Paulo, que possamos aprender, que possamos, como ele, estar com a mente aberta, que Jesus possa, né, estar nos direcionando, que possamos voltar atrás nas convicções que não são certas, naquilo que Cristo não quer para a nossa vida, que possamos estar abertos ao chamado e à voz de Deus para, se preciso, tomar um novo rumo. Talvez você precisa tomar um novo rumo. Como estão suas convicções? Será que Cristo não está falando ao seu coração sobre determinado assunto, sobre determinada questão? Né? É hora de cairmos do nosso cavalo e nos recolhermos, orarmos a Deus, pedir a sua orientação para que possamos tomar o melhor rumo para a nossa vida. Lembrando que falta muito pouco para que Cristo possa voltar a essa terra. Então, o que Ele deseja de nós é uma preparação, em estarmos em paz com Deus e, principalmente, enquanto esperamos nosso Cristo voltar, que possamos compartilhar essa alegria que é ter a expectativa de uma eternidade, né, à nossa espera. Que possamos levar essa alegria a outras pessoas e principalmente essa esperança
para outras pessoas. Assim como Paulo foi um agente de esperança, que possamos também ser um agente de esperança e colaborar com essa missão linda que é levar o evangelho a todo mundo. Gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência aí, e que amanhã possamos estar atentos aí no canal, que vamos começar o start da próxima lição da semana, né? Que será a lição de número 6, que se chama, vamos ver aqui, o ministério de Pedro. Falamos essa semana sobre Paulo, e semana que vem mais aí um gigante, né, um apóstolo formidável que foi Pedro. Vamos estudar um pouquinho mais e tirar lições da sua vida, ok? Um forte abraço aí, fique com Deus, um ótimo sábado para todos vocês, e até amanhã com o start da lição número 6 aí, o ministério de Pedro.